Entrevistas do Renato, assim, em uma espécie de confronto com a imprensa, como eu já referi antes, a não entrevista no Grenal, desta vez não pegou muito bem. O Renato tem uma força, assim, para tomar algumas atitudes que o torcedor releva, porque ele é Renato / estátua, mas dessa vez não foi tão assim, o torcedor não gostou. A gente percebe, assim, por medidas de rede social, dele não ter falado depois do Grenal, da maneira como o Grêmio perdeu o Grenal. Né? Tem mais esse componente aí nesse caldeirão que a gente está referindo. O Grenal tem um peso grande aqui na província de São Pedro. E o Grêmio não apenas perdeu tendo descansado a semana inteira, enquanto o Inter, além de cansado, tomou uma pancada emocional terrível contra o Fluminense. O Grêmio perdeu no placar e no jogo, muito fortemente, assim. O Grêmio foi amplamente dominado pelo Inter, não acontecia isso há bastante tempo. Então tudo isso aí entra no caldeirão. Inclusive um Renato, que embora continue sendo estátua, a estátua dele está lá, ele já tem algum tipo de contestação de o que está fazendo, se pode fazer, se não é hora de terminar um ciclo no final do campeonato para o Grêmio tentar fazer algo diferente do que apenas ter o Renato e o seu talento para tirar o Grêmio de algumas situações. Tem um caldeirão que é negativo para o Grêmio para esse jogo. E ainda tem o Tite, né, que, vamos combinar, conhece bastante como é que funcionam as coisas, o ambiente, vai saber jogar com isso aqui. Agora, tem uma história um pouco de copo meio cheio e copo meio vazio, né? É claro que lembrar o passado do Grêmio recente no Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio flertou, inclusive, de ser um dos desafiantes ao Botafogo na ponta, passa a ser pouco, né? Passa a ser um momento perigoso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente volta mais por essa expectativa do Grêmio, o Grêmio tem 10 jogos pela frente e uma situação que, se pontuar ali uma vitória, pode até perder hoje, mas mesmo perdendo hoje, ele segue numa briga em que um sexto lugar pro Grêmio no Campeonato Brasileiro, diante de um time que veio na Série B, uma classificação, nem que seja a pré-Libertadores, ainda que haja chance, se vencer hoje, fique em quarto lugar. O Grêmio ir para a Libertadores de 2024, infelizmente sem o Soares, porque ele não vai ficar, é um grande resultado e é uma grande temporada para o Renato Gaúcho. Eu vejo 2 cenários para o Grêmio na continuação do Campeonato Brasileiro. Isso vai se decidir nas próximas semanas. Se Fortaleza e Fluminense forem campeões, o Grêmio vai olhar lá para baixo e vai ver, ele já não se preocupa mais com o Fortaleza, nem com o Fluminense, nem com o São Paulo, que são 8º, 9º e 10º hoje. Abaixo deles tem o Cuiabá hoje com 37, são 7 pontos de diferença para o Grêmio. Né? Só que um pouquinho mais colado ali tem o Atlético Mineiro, então acaba virando uma briga de 7 clubes por 6 vagas. Acho que de 5 clubes por 4 vagas, né? Botafogo e Bragantino, já pode colocar. Claro. Sendo que são 7 clubes, sendo que 2 deles já estão classificados. Né? Vamos lá, vamos botar do Flamengo para baixo. Né? E aí o Grêmio está negociando, né? Está negociando uma vaga só. Sim. Né? Se Fortaleza e Fluminense não ganharem, aí já é uma briga mais complicado. Mais gente. E eu acho interessante esse número que o Diogo trouxe dessa sequência do Grêmio, é você olhar e ver um time que há 3 meses não joga bem, tem uma sequência tão ruim, tá a 3 pontos do G4. Sim. A gente vê como a média do campeonato, né, ali fora Botafogo e agora Bragantino, Flamengo, e dá para contar o Palmeiras nisso, como ela, né, como está todo mundo oscilando, está todo mundo numa média relativamente baixa em que é possível isso. O Palmeiras teve 4 derrotas seguidas no campeonato, saiu do G4 durante uma rodada, venceu um jogo e voltou. Então, dá para passar muito tempo ruim e ainda assim se sustentar. Mas é isso, né? Agora é a hora da verdade, agora não dá mais. E como disse o Diogo, contra o Tite, que conhece, né? Conhece o futebol gaúcho, conhece o Grêmio e que já está causando um impacto no Flamengo. Né? Foram 2 jogos em que decisões que a comissão técnica tomou parecem ter mexido no andamento. Né? Tem uma transformação já no ambiente que é relatada de quem vive o dia a dia do Flamengo. Hoje, para a imprensa, não é fácil viver o dia a dia de qualquer clube, né? Porque é tudo muito fechado, mas mesmo assim, o relato de quem cobre Flamengo é de que, tipo assim, virou um clube. E que não é absurdo, né? Cobre um clube, qual clube? É o Flamengo, né? Antes não era isso, você cobre, é o Flamengo, sei lá o que pode acontecer, não se tem um minuto de paz. Hoje não, hoje... A diferença é muito grande também no gestor de grupo ali, né? De Sampaoli para o Tite. Então, o choque de gestão do Tite é um choque de gestão fácil de fazer. Mas eu acho que o grande destaque é muito cedo, né? 2 jogos e quem olha com o pé atrás está com razão de olhar, apesar do Vasco estar num bom momento. São 2 jogos contra equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Verdade.
E aí eu acho que independentemente do Grêmio estar desse jeito, do Grêmio não ser o favorito hoje, acho que uma vitória contra o Grêmio do Flamengo hoje bota o Flamengo num outro patamar anímico pro campeonato. Porque o Flamengo não tá nem aí se o Grêmio tá mal, é ganhar do Grêmio no Olímpico. E ganhar do Grêmio do Olímpico, ainda que o Flamengo já esteja acostumado, joga o Flamengo em outro faz ponto. tempo já, né? Sim. Agora é na Arena que ganha. Desculpa. Coisa que quem nasceu nos anos 90, quem nasceu nos anos 80, viveu os anos 90. Mas o principal do Tite, eu acho, até agora, é a capacidade de transformar o jogo durante a partida. E aí, se a gente vai considerar que o Flamengo ainda persegue o Botafogo, eu acho que persegue, apesar de ser muito difícil, essa é a grande diferença, por exemplo, do Flamengo com o Tite, talvez o técnico mais experiente, não em tempo de trabalho, mas com mais bagagem do Campeonato Brasileiro, contra, por exemplo, o Botafogo, que tem talvez o técnico com menos experiência nesse momento. O Botafogo, ainda com o Luiz Flávio, também tem um retrospecto bom. O Tite são 2 jogos, 2 vitórias. Que foi exatamente o que o Luiz Flávio conseguiu nos 2 primeiros jogos. Mas agora o Botafogo jogou um jogo a mais com ele. São 2 jogos e um empate. Ao mesmo tempo que o Tite demonstra o poder de mudança do jogo, o Luiz Flávio tem uns 11 iniciais muito bons, mas o Botafogo não conseguiu em nenhum jogo, ainda que tenha jogado bem, mudar um pouco. Contra o Fluminense nem precisou. Contra o América, quando precisou se fechar um pouco mais, patinou. E contra o Fortaleza, ainda que seja completamente atípico ali, toda a questão dos 39 minutos restantes, não conseguiu. O Tite, pelo contrário. Eu estava na estreia do Tite no Mineirão. Fui assistir Flamengo e Cruzeiro. Deu para ver em campo. É aquele tipo de jogo que você consegue ver em campo. Eu sentei numa tribuna bem em frente ao Tite. E assim, o Flamengo começou mal o jogo. Os 30 primeiros minutos foram mais favoráveis ao Cruzeiro. Você percebe de cada um que ele chama, e o que mais me destaca é o Ayrton Lucas, como o Ayrton Lucas muda o jogo e acaba fazendo, inclusive, o primeiro gol. Aí, claro, não é tanto o dedo do técnico assim, acaba por ser uma coincidência, mas ele consegue mudar isso. E hoje, num jogo contra o Grêmio, contra um outro técnico experiente, que é o Renato Gaúcho, isso é, assim, de um valor, assim, dele saber fazer, e já conhecer o elenco por ter trabalhado, que faz o Flamengo poder sonhar, se não com título, mas pelo menos com uma ótima trajetória no final, para ver o que vai acontecer na final da 38ª rodada. E o Flamengo, ele tem esse fator com a chegada do Tite, né? Quando houve essa mudança, a saída do Sampaoli, eu pensei exatamente isso. Falei, é o time com mais potencial reprimido e com um treinador capaz de utilizar esse potencial. Porque, além do conhecimento e da experiência enorme do Tite, né? O Tite foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, certo, né? Se a gente comparar com a experiência de muitos treinadores, eram treinadores que ainda estavam jogando ou que eram muito jovens. E ele olha para o banco, o que ele tem de opção no banco, ninguém no Brasil tem. Então, juntando essa experiência e essa competência com as alternativas, realmente o Flamengo é o time que tem mais potencial para dar um salto, né? Não dá para dizer que o Bragantino tem potencial reprimido. Pelo contrário, está operando ali no seu potencial máximo, buscando o segundo ou até mesmo brigar pelo título. E o Flamengo não. O Flamengo podia jogar muito mais, tem muito mais talento do que a bola que vinha jogando. E o Tite é capaz de colocar isso em prática como poucos outros treinadores no Brasil. E vai para o terceiro jogo com a terceira escalação diferente, curiosamente. A crítica que você fazia ao São Paulo. A meta é 38. Se quiser alcançar... Pois é, mas aí ele vai ter que avançar no campeonato do ano que vem, né? Mas eu acho que, ao contrário do primeiro para o segundo jogo, que a mudança foi melhorar a escalação em qualidade de jogadores do momento, hoje é uma piora. Ele tem um desfalque na zaga e o Cebolinha e o Bruno Henrique, hoje em dia, não dá para você achar que o Cebolinha vai ser superior ao Bruno Henrique. Pois é, mas o Cebolinha é uma decisão do Tite, né? Tem a ver com o desgaste do Bruno Henrique, né? A provável entrada do Pablo na zaga passa por um tema interessante aí. O Fábio Maceredian, o preparador físico, tem insistido com o Tite para escalar o Rodrigo Caio. Sim. Tem batido muito nessa tecla. Olha, o Rodrigo está pronto para jogar. E disso ele entende, né? E a gente sabe que a questão do Rodrigo Caio nunca foi técnica. Quando houve uma necessidade de substituir durante a partida, acho que o Léo Pereira estava suspenso, não é isso? Jogou o Davi Luiz do lado esquerdo e aí entrou o Pablo. O Rodrigo Caio ainda não desde entrou. o começo ele poderia pensar na entrada do Rodrigo Caio. Lá na frente já está decidido que o Cebolinha substitui o Bruno Henrique pela questão do desgaste, né? E a questão do Rodrigo Caio, a informação do nosso repórter lá no Globo, Diogo Dantas, é que o Rodrigo Caio entende que o ciclo do Flamengo acabou. Ele não necessariamente quer ficar para o ano que vem, mas ele quer jogar com o Tite, ele está
recebendo um carinho que ele não recebeu dos últimos técnicos. Ele quer jogar nessa reta final, justamente para agradecer ali ao clube tudo que fez, poder mostrar que ainda está bem, mostrar que é um grande jogador e abrir mercado ao mesmo tempo para ele ter um futuro talvez em outro lugar. Porque é um jogador que qualquer clube, na hora de contratar, vai ver, apesar de ser ótimo tecnicamente, vai pesar uma desconfiança em relação à parte física. Com certeza ele quer mostrar que ele está bem, como a comissão técnica do Tite está acreditando que sim. E ao mesmo tempo você, para a comissão técnica é uma decisão difícil, né? Porque o jogador está pronto, mas ele já não vai fazer parte dos planos para o ano que vem. Você vai ficar utilizando o jogador, você vai ter, né? O objetivo do Tite era começar antes para poder preparar o time para o ano que vem. Faz sentido olhar também para quem vai ficar no ano que vem, né? Lá, nação rubro-negra. Nação, vocês acham que esse problema que está acontecendo no Grêmio vai favorecer o Flamengo hoje na partida? E deixa aqui nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje contra o Grêmio, beleza? E nação, se você é apaixonado pelo Mengão, queridão, malvadão, dá aquela moral pra gente, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like. E deixa aqui embaixo nos comentários de qual cidade que você é. Muito obrigado e até as próximas notícias do Flamengo.